Olá, boa noite. Boa noite. Vou esperar o pessoal entrar para a gente começar mais uma live. Dessa vez com o Kelvis Sampaio. Esperar ele entrar para chamar ele para a gente bater um papo. Kelvis, já entrou? Dá um oizinho aí pra gente, para eu te chamar. Boa noite, gente. Para quem tá entrando, olá. Vamos já iniciar mais uma live com o Kelvis. Só esperar ele entrar. Deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu ver se ele já tá aqui para eu chamar ele. Não. Ah, chegou. Vou te chamar, Kelvis. Olá, boa noite. Boa noite, Kelvis. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo. Tô ótima. Seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, o prazer é meu. Para quem não te conhece, eu vou te apresentar, gente. Esse é o Kelvis Sampaio. Ele é psicólogo clínico, realiza intervenções baseadas em ABA, possui mestrado em Ciências do Comportamento Humano pela Universidade de Brasília, palestrante em temas relacionados à aprendizagem e intervenção para pessoas dentro do espectro autista, atuando principalmente com avaliação, construção de currículo, capacitação, supervisão e intervenção. Falei certinho, Kelvis? Tudo certinho, excelente. Que bom. Kelvis, então, vamos começar já para você me contar o que Uhum. é ABA. É um método, é uma técnica, qualquer um pode usar. Me explica como que é esse tipo de intervenção aí. Bom, né, quando a gente fala em aba, a gente está falando de uma sigla, né, de uma expressão em inglês, né, que é Applied Behavior Analysis, né, que é a análise aplicada do comportamento, né, que é a ciência do comportamento humano, que foi uma construção de uma ciência, né, de um grande teórico, que foi o Bruce Frederick Skinner, né, ele desenvolveu essa ciência e a partir dos pressupostos científicos, né, de uma ciência do comportamento humano, pautada na observação, no registro, na manipulação de variáveis, né, na replicação. Né? Então, é um modelo de ciência, é um modelo de ciência, então não se configuraria como um método, porque métodos, né, eles por si só, né, eles não são suficientes, né, para a gente dar conta de fenômenos tão gigantescos. Né? E quando a gente percebe a análise do comportamento, o intuito maior dela, né, não é de intervir unicamente, né, mas o intuito como de uma ciência, né, é de fazer uma investigação, né, científica, né, é de identificar variáveis, é de manipular variáveis. E quando a gente fala de manipulação de variáveis, a gente está claramente falando aí de técnicas, a gente está falando aí de intervenções, né? Então, a análise do comportamento, a ciência, né, da análise aplicada do comportamento, ou, né, o que a gente está chamando aí dessa sigla de ABA,
né, é o todo, é o universo maior em que vão haver algumas técnicas, vão haver algumas intervenções, né? Esse termo começou a ser difundido como método, né? Porque assim, a nossa comunidade científica de psicologia, a nossa comunidade científica da educação, ela não acolhia muito bem a análise do comportamento ou as teorias da aprendizagem de Skinner. O Skinner não foi um dos teóricos mais queridinhos da educação, muito pelo Sim. contrário. Há uma grande resistência ainda na educação de se fazer uma leitura de Skinner, né? Ler o autor por si só. Quando a gente olha num currículo de pedagogia, a gente vê Skinner sendo citado por autores de manuais genéricos, né? Como o livro da Bock, Psicologias, né? Então, e livros que têm um viés, um olhar julgador, crítico, né, que impede que as pessoas se enamorem aí do tio Skinner. Né? Então, como o Skinner não foi um teórico tão adotado na educação, tão adotado na psicologia, o que aconteceu? Muitos pais de pessoas com autismo, que tinham boa condição financeira, obviamente, e que iam fazer os tratamentos deles nos Estados Unidos e começaram a trazer para cá a essa notícia, dessa novidade, entre aspas, de que tinha lá um serviço chamado ABA, que estava dando resultado para o filho dele. Então, dentro de uma comunidade consumidor, um público consumidor, né, que são os pais, as Uhum. famílias familiares, que não são profissionais da área da psicologia, que não são necessariamente profissionais da área de educação, começaram a difundir, a disseminar isso, né? E é claro que foi vendido aí como um método, porque eles estavam só recebendo, né, essa prestação de serviço. Então, a análise do comportamento, e ela tem sido muito grandemente vendida e muito bem difundida, né, muito pelo contexto do autismo. Né? Então, muitas pessoas passaram a descobrir que o Uhum. Skinner existia porque se viram obrigadas a ler um material de análise do comportamento porque estavam diante de uma intervenção para a pessoa com autismo. Então, um grande número de pessoas que passaram a gostar, a se interessar pelo Skinner por isso, né? E aí a aba foi sendo difundida, e as pessoas começaram a falar, o terapeuta tal, ele usa aba, ele faz método aba. E essa palavra pegou, né? Claro que Uhum. a nossa missão enquanto professores, a minha missão enquanto professor de análise do comportamento, a minha missão enquanto analista do comportamento, enquanto pesquisador de análise do comportamento, a minha missão é de desconstruir isso, né? Então, todos os lugares que eu vou, eu falo muito bem do Skinner, né? Já uso esse jeitinho de falar dele de tio Skinner, né? Que é para as pessoas já sentirem essa Coisa proximidade, essa mais íntima, familiaridade. né? É bem íntimo, né? Falo de uma forma bem gostosa da análise do comportamento, né? Tento evitar termos que sejam apenas técnicos, né? Que causem essa estranheza nas pessoas, que a gente tem que conquistar as pessoas com a linguagem também, obviamente sem fugir, né? Do conceitual, né? Sem perder o conceitual, mas trazer uma linguagem acessível, né? Então, Uhum. a análise do comportamento ela tem sido difundida aí, né? E aí você pergunta, quem pode, né, aplicar, quem pode Seria. fazer uso, né? Então, o projeto do Skinner, volta de novo que esse homem era incrível, gente, é apaixonante. O projeto Também do Tim Skinner, ele era um projeto de uma ciência gigantesca, né? Ele não queria fazer algo para psicólogos usarem no consultório. Ele queria fazer uma ciência para um engenheiro usar. Ele queria fazer uma ciência para um biólogo usar. Ele queria fazer uma ciência para um economista usar. E ele sempre se debruçou sobre essas questões. Essa ciência, essa aba, né, que eu estou chamando aqui, ela serve para alguma coisa mesmo? Vira e mexe no livro dele, ele faz essas reflexões, né? Então, desde a sua gênesis, né, o projeto do Skinner de ciência do comportamento humano, ele não era para uma profissão, né? Ele não era algo focado em uma profissão. Entretanto, a gente sabe que para que você faça uso de uma coisa, você tem que ter uma expertise,
você tem que ter uma formação, você tem que ter um treinamento, né? Você tem que ter uma capacitação, uma supervisão, né? Então, qualquer um pode sim aplicar a aba, né? Fazer uso dessa ciência, não há nada que regulamente que impeça ninguém de usar a análise aplicada do comportamento, mas para se fazer Uhum. de uma forma eficiente, para fazer de uma forma segura, com consistência, é de extrema importância que isso seja feito, construído aí por pessoas que estejam realmente capacitadas e alinhadas dentro dessa ciência, né? Hoje no Brasil a gente tem grandes centros de pesquisa, a referência da UNB, onde eu fiz meu mestrado, é uma boa referência, a Universidade de São Carlos, a USP de São Paulo, a Universidade do Pará, né? Então tem vários centros aí em Curitiba, tem vários centros, vou esquecer de algum, mas eu estou citando só a exemplo, né? Tem vários Uhum. centros que já há programas de mestrado, né, em análise do comportamento, né, em que o profissional ele pode justamente se capacitar nesse tipo de ciência, nesse tipo de pesquisa, nesse tipo de intervenção, né? Em cursos de curta duração, nós já temos muitas pós-graduações, muitas especializações, né, que também trazem aí, né, uma boa formação, né, para que você aprenda conceitualmente, para que você aprenda a intervir, né? Então hoje a gente já tem muita coisa no Brasil que as pessoas não dizerem que não tem como ter acesso, mas tem muita coisa acessível. Tem curso online, né, como esse que a gente vai fazer, né, que eu vou já falar Isso. mais Vamos especificamente já disso, falar dele. né? Uhum. Então tem muito curso online bacana que vocês podem aí vasculhar, né? Eu gosto muito de indicar, né, cursos, né, de colegas, de pessoas que eu confio, que eu admiro, né, no meu Instagram. Eu acho que é bacana as pessoas terem acesso, mesmo que não seja eu ministrando, mas eu assisto também cursos dos outros coleguinhas, né? E a gente está sempre aí estudando para se qualificar mais, né? Então, o aplicador ele precisa ter uma formação, ele precisa estar alinhado com essa ciência e a gente vai ter alguns níveis para isso, né? Então, para você ser somente um aplicador, ser somente um acompanhante terapêutico, né, ou mediador, né, você precisa ter algumas horas de formação, né, mas precisa estar em supervisão, né, precisa estar em supervisão, precisa ter aí por trás, né, um analista do comportamento, que aí a gente não vai denominar se ele é psicólogo, se ele é fonoaudiólogo, se ele é o quê, mas ele é necessário que ele tenha sim uma formação, um mestrado ou um doutorado, né, em análise do comportamento, e que essa pessoa ela vai, né, construir um programa de ensino, um currículo, né, e ela vai monitorar, analisando, né, se a sua intervenção está consistente, né, se você está intervindo de uma forma baseada, né, realmente nessas variáveis que foram levantadas aí em análises funcionais, né, então precisa desse outro olhar, né? E é muito bacana quando a gente tem esse suporte, né? De ter alguém com experiência técnica, com experiência teórica, com experiência, né, em vários âmbitos aí, para dar esse De suporte. vivência também, né? E isso também, né? Então, tem vários aspectos. Hoje a gente tem vários protocolos de avaliações, né? Que eles norteiam bastante a nossa intervenção, né? É muito importante a gente ter por Uhum. onde começar, né? E esses protocolos, por si só, eles já exigem um bom conhecimento de análise do comportamento para você aplicar, né? Então, a maioria deles vai exigir que a gente entenda de comportamento verbal, e é assim, um conteúdo dentro da análise do comportamento que não é fácil, é bem complexo. Vai exigir que a gente entenda aí de discriminação de estímulos, que também é um tema complexo, né? Ou seja, temas que vão sendo complexos, né, e que vão exigindo um tempo de estudo, um tempo de dedicação a esse material, né, que não dá para você fazer isso se você fez só um curso de 40 horas, né? Então, É. as exigências desses conhecimentos, elas vão acontecendo. Outro passo, utilizei um protocolo e, e eu vou construir um currículo. A construção do currículo também vai envolver habilidades,
né, que vão estar alinhadas aí com a experiência prática dessa pessoa, né, com a perícia técnica dessa pessoa de encontrar qual é a habilidade, né, como treinar essa habilidade, como formular um programa, como fazer esse programa acontecer, né, porque também não é tão simples, né. Então Não são é. muitas habilidades que elas são necessárias aí para quem se propõe a usar a ciência da análise do comportamento de forma ética, né? Porque as pessoas, a gente não tem controle de todo mundo, né? Mas se você quer ter realmente um trabalho ético, é importante que esteja alinhado com isso tudo. É, eu percebi que você falou assim que, pelo que eu entendi, a gente precisa saber os conceitos básicos, isso aí a gente tem que já estar na ponta da língua, saber os conceitos básicos da análise do comportamento, né, para aplicar, Uhum, e também a análise funcional também é importante, né, uhum. Sim, né? Então, assim, para o acompanhamento. são, né, conhecimentos, né? A gente tem os conhecimentos básicos, né? Eu costumo dizer que a análise do comportamento, diferente das outras psicologias, para mim ela é a área mais fácil da psicologia, né? Porque você tem conceitos puros, Sim. econômicos, né? Eles são conceitos simples, na verdade. Porque se você for comparar, imagina aí, um conceito da psicologia, de inconsciente, por exemplo. Só nessa palavrinha inconsciente você vai ter no mínimo 10 autores que vão dizer coisas diferentes sobre o inconsciente. No mínimo. E para explicar esse inconsciente, esses 10 autores, no mínimo, utilizam mais 10 conceitos para alinharem Uhum. com esse outro termo. Então, o que torna esses conceitos muito complexos. Você tem que ler 200 livros para entender o termo inconsciente, né? Já olhando aqui para a análise do comportamento, se a gente fala a palavra reforço, gente, reforço vai ser reforço para Skinner e vai ser reforço para todos os outros analistas do comportamento que vieram de Skinner até aqui, né? Sim. Então, é um conceito puro, simples e direto, né? Então, quando a gente aprende esses conceitos simples, reforço, punição, tipo de contingência, estímulo discriminativo, né? O comportamento como topografia, o comportamento como função, né? Então essas expressões, né? Elas vão te dar uma segurança porque elas não mudam praticamente, né? Uma vez que você adquiriu essas Uhum. bases, né? Você consegue ler todos os artigos da análise do comportamento, né? Óbvio que vão ter temas que vão ser bem mais densos, que vão exigir Uhum. leituras mais aprofundadas, mas você passa a se apropriar, né, de uma gama infinita de artigos ou de textos, né, com poucos conhecimentos, que a gente diz assim, né? Sabendo os princípios básicos, você dá conta de ler muita coisa, né? Sim. Então, essa base, ela é extremamente importante. E eu sinto muita falta disso, né, quando eu estou com aplicadores. Às vezes eu converso com aplicadores, né, eu já faço intervenção com aba, né, e aí, por exemplo, você, rapidamente, quando a pessoa descreve a própria intervenção, aí eu percebo, ó, tem um problema de controle de estímulos, né? Ou seja, muitas pessoas fazem um jeito que parece que estão fazendo de um jeito certo, a coisa não está Uhum. tendo resultados por questões básicas, né? Sim. Porque o procedimento está tá reforçando demais diante de dica, e aí fica sobre o controle de dica, né? Está atrasando o reforço. Então são peculiaridades, né? Que quanto mais a gente se apropria desses conceitos básicos, mais eficiente vai ser a nossa intervenção. Você vai conseguir se perceber melhor enquanto aplicador. Você vai parar para refletir, ó, quais são os estímulos que eu estou colocando aqui, como que eu estou disponibilizando esses estímulos, né? De que forma eu estou colocando isso? Será que eu estou usando reforço apropriado? Né? A variável motivacional ela é muito importante, né? Sim. Você tá lá o rapazinho, a mocinha, é, vamos supor, usa um brinquedo muitas vezes, né, o mesmo brinquedo, e aí eu quero trabalhar com ele como para usar como intervenção.
né? Então, se ele já passou muito tempo usando esse brinquedo, o valor dele de reforçador pode ter diminuído, né? Então, Uhum. são questões que a gente acaba tecendo sobre a nossa prática, que elas precisam acontecer e elas só vão acontecer se a gente tiver esses conhecimentos, né? Saber o que é uma operação motivadora, né? Que tipo de operação motivadora são, né? Estado de privação e saciação, que efeito isso produz no reforço ou no reforçador, né? É saber o que é um procedimento de extinção, como é que é o processo comportamental numa extinção, né? É saber que durante a extinção vai ter muita variabilidade comportamental e que isso pode ser bom ou não. E aí vai Uhum. dependendo do que seja esse comportamento, eu não quero que ele varie. E aí vai ser um risco usar uma extinção. Então essas reflexões todas, elas vão depender, né, de eu ter uma segurança conceitual, né, de eu ter uma segurança em princípios básicos, em saber exatamente o que são esses princípios básicos. Sim. Antes de eu partir para a próxima pergunta, alguém perguntou aqui a diferença entre o currículo e o PEI. É isso, PEI? Sim, sim, sim. Na verdade, algumas nomenclaturas, elas vão acontecer a depender do tipo de foco que a gente vai dar, né? Por exemplo, o PEI, né? O Plano de Ensino Individualizado, ele é uma terminologia que a gente vai usar muito para um contexto educacional, né? Porque é o jeito, o estilo de comunicação que é tido dentro de um contexto educacional, né? Se eu estiver falando para um plano de saúde, vou chamar de PTS, né? Plano terapêutico, né? Simplificado, plano terapêutico individualizado, ou seja, eu vou utilizar uma nomenclatura porque o plano de saúde ele não quer que eu fale de educação, ele quer que eu fale de saúde, né? Ele quer que eu fale de tratamento. Então, a depender Uhum. disso, né, eu vou usar um termo diferente. O currículo, gente, né, ele é uma composição, né, das habilidades que eu pretendo ensinar, né? Então, independente se eu vou pegar o currículo e derivar o PEI, né, para a escola, né, é o nome que eu vou usar, está dentro do currículo. Né? Se eu vou fazer essa intervenção para casa e é o plano de saúde que está custeando, ele quer que eu chame de PTS. Então, assim, mas tudo vai depender do currículo. Né? Então, eu faço uma avaliação, a gente faz uma avaliação, né? É, e a gente, como eu já citei, temos grandes protocolos excelentes para ajudar a gente a fazer essas avaliações. Né? Uhum. Dessas avaliações, a gente vai checar quais habilidades estão em déficits, né? Quais são as habilidades que precisam ser instaladas, né? E aqui a gente vai compondo esse currículo, né? E esse currículo ele vai compor habilidades que precisam ser ensinadas imediatamente, né? São habilidades intermediárias que eu tenho que vir ensinar mais tarde e habilidades a longo prazo. Então, o currículo ele é uma coisa bem maior, ele é uma instância bem maior e que dele vai derivar aí todas as nossas intervenções. Aí está perguntando aqui se quem deve montar o PEI é a escola. Na verdade, o PEI ele deve ser construído junto, né, com a escola. Esses planos de intervenções, eles são geralmente, eles têm que ser interdisciplinares. Né? Então, não dá para eu, Kelvis, eu sou psicólogo, eu montar um PEI e jogar para a escola aplicar. Não faz o menor sentido. Assim como a É. escola, uma coordenadora pedagógica, montar um PEI e jogar para o professor aplicar, sem ter o olhar do professor, sem ter os objetivos daquele professor, sem ter, né, quais são as principais dificuldades daquele professor. Então, tudo isso tem que ser pensado em conjunto. Né? Então, não dá para a gente dizer quem é que vai fazer. A gente tem que nomear quem são os participantes, que são vários, que vão construir, né, esse PEI. Tem uma outra pergunta aqui mais em cima, que ela perguntou. Deixa eu ver se eu consigo achar agora. A diferença entre modelagem e modelação. Isso. A Olha, Sandra muito perguntou. bem. Cassandra, se inscreva no meu curso. Você vai lá no Interacta, Adorei a no resposta. link, e você vai se inscrever no meu curso. Mas eu vou te dar só um gostinho de quero mais.
A modelagem, ela é a aprendizagem natural, sem nenhuma dica, sem nenhuma sinalização de nada. A modelação, como já diz, é um modelo. Então eu posso fazer o movimento e você me imita, né? Então, só para dar um gostinho de quero mais, eu vou lhe responder dessa forma. Mas faça, não é nem porque é meu curso, mas é porque eu quero que vocês façam os cursos da Interacta, todos. Maravilhoso. Vamos, para quem não conhece e gosta assim, muita gente não conhece o método que as pessoas nomearam como método, né, o ABA, fala que ele robotiza. Me conta um pouquinho disso. O que temos a Ótimo. dizer a ele? Pronto. Então, agora vamos voltar à história, que a gente tem que sempre saber da história, né? Quando a gente Sim, olha para a história, a gente contextualiza tudo, né? Então, às vezes nós, às vezes analistas do comportamento, ficamos com raiva assim, meu Deus, por que que as pessoas pensam assim? Mas a gente tem que saber que estamos numa cultura, existem práticas culturais, elas são contextuais dentro da história. Então, imaginem sim, vocês, gente, que numa escassez de profissionais com muito gabarito de clínica, de intervenção, analistas do comportamento, no começo em que esses pais vieram para cá para treinar os filhos deles, para fazer o tratamento dos filhos deles, as pessoas começaram a usar muito um tipo específico de treino, né? Por exemplo, a gente utilizar, né, um treino por tentativas discretas, né, unicamente, atividade de mesinha unicamente, é um tipo de possibilidade de intervenção. Mas não é isso que a gente está chamando de currículo, né? uhum, Então, a forma como a intervenção veio acontecendo historicamente, né, no Brasil principalmente, né, esses primeiros aplicadores, né, deu a fama, né, porque as pessoas vinham utilizando uma modalidade de intervenção muito específica. Por exemplo, hoje, agora que a gente está começando a perder um pouquinho isso, né, eu tenho acompanhado muita gente de vários estados, né, mas ainda percebo muito essa questão de as pessoas estarem atendendo no consultório usando umas sessões de 1 hora semanais. Gente, isso não pode funcionar. Não tem como isso funcionar. tá. Só se for mágica. Só se for É, mágica. Né? Então veja que esse racional ele é característico da nossa cultura, da nossa forma laboral, né? De organização, de prática de profissão, né? E que isso acabou dando uma visão completamente errada de uma ciência que não tem nada a ver com isso. Né? Ela não tem nada a ver com o brasileiro ter esse tipo de formato de atendimento ou de trabalho, né? Então, assim, se você é psicólogo e você atende o seu cliente uma vez por semana, e aí você tá lá no consultório, você vai fazer treinos que são restritos para o consultório. A maioria deles são treinos de mesinha. E é claro que esses treinos eles não generalizam, né, tranquilamente, né, e dá uma impressão realmente de que está sendo robotizado. Se você faz um treino de um jeito só durante muito tempo, isso é realmente robotizar. Né? Mas, gente, isso não quer dizer que a análise do comportamento faça isso. Quer dizer que as limitações profissionais, dentro de um contexto cultural, elas trouxeram isso. Né? Então, mas não, se a gente for olhar um bom currículo de ensino, ele envolve uma imensidade de habilidades. E essas habilidades elas têm que acontecer em todos os contextos desse sujeito. Então, se ele está na escola, vai ter intervenção que é para a escola. Se ele está em casa, para ter intervenção que é em casa. Né? A gente vai planejar atividades de vida diária. Né? A gente vai pensar em atividades funcionais, a gente vai pensar em atividades de comunicação, a gente vai pensar em atividades que vão envolver criatividade, produção intelectual, leitura, a gente vai pensar em atividades que vão envolver o emocional, habilidades sociais, interação. Né? Então, é uma pluralidade, né, de circunstâncias que não dá para a gente resolver em 1 hora de sessão semanal. Né? Então, você já está entendendo que isso nunca vai ser o ideal, né? E, e morte, assim, né?
É realmente difícil. E aí tem vários autores da literatura, né? Eu já indiquei alguns textos aqui no meu Instagram que comentam, né? Se você realmente só tiver aquele momento de 1 hora, o ideal é que você use essa hora para supervisionar os aplicadores ou os pais e esses mediadores para que a aplicação aconteça uma carga horária maior lá fora. Sim. A gente já falou que aba não é um método, né? As meninas já até riram que Skinner se remexe no caixão se falar que é um método, né? É uma É. ciência, claro. E falamos também sobre quem deve aplicar, a pessoa que tem que estar habilitado, né? O estudo. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse estudo, né, mais focado, um estudo mais aprofundado da análise do comportamento, para que você trabalhe de uma forma eficaz dentro do espectro do autismo, né? Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância dessa formação continuada, Olha, pós-faculdade, ou para quem quer trabalhar nessa área. por exemplo, quando você é só aplicador, é muito comum você ficar sob o controle unicamente da sua prática, né? É, então você acaba tendo uma intervenção muito enviesada, né? Você vai achando que aquilo ali está tudo certo, né? Uma formação continuada, uma pós-graduação, seja uma especialização, seja um mestrado, vai te colocar obrigatoriamente a estudar artigos, né? Vamos pegar aqui. Quais são as maiores variáveis de treino, de ensino, que melhoram a aquisição de leitura em pessoas com autismo? Né? Então, vamos supor. é, então, se eu vou pegar os estudos que têm maiores evidências, que têm maiores dados, né, de que funcionam, né, que possibilitam uma rota de ensino mais eficiente, né, então aquilo eu vou pensar e planejar minha intervenção a partir desse estudo, né? Então, infelizmente, né, a gente acaba sendo estudando pela obrigação, né? Então, Uhum. uma especialização, ela vai te colocar em contato com isso. Ela vai te obrigar a ler essas coisas, vai te obrigar a pensar a intervenção não só como o meu fazer, mas o que tem por trás uma ciência gigantesca. Gente, eu não preciso inventar a roda. Tudo que a gente vai fazer de intervenção, alguém já fez uma pesquisa daquilo. Né? Então, basta eu sentar, ler uma intervenção. Eu recomendo muito os artigos, eu até gosto de ler quando a gente quer ter uma visão mais sintética, né? Mais simples. Mas eu recomendo ler as dissertações de mestrado, ler a dissertação de doutorado, porque você tem todo um passo a passo de um programa de ensino, né? Apesar de ser uma coisa Sim, direcionada, né? Mas você tem lá um passo a passo, né? Então, por exemplo, pegar lá a dissertação, falando aqui da leitura, pegar lá a dissertação de mestrado da Camila Gomes, né, e a tese de doutorado da Camila Gomes, né, em comparação com os artigos, você tem minúcias assim o que eu manipulei que deu certo, o que eu manipulei que deu errado. Então, por isso eu gosto mais das dissertações, porque os autores colocam mais elementos, até o que não deu certo. Né? E aí você encontra assim, poxa vida, eu estava fazendo uhum. igual isso aqui, por isso que não estava dando certo. Ah, agora eu entendi. Né? É, então, essa condição de estar numa especialização, ela coloca a gente nesse contexto, né? Nessa contingência de estudar mais. E aí você vai ouvir, você vai aprender sobre pesquisa. Né? Gente, o ser analista do comportamento é ser um pesquisador constantemente. A gente faz delineamentos o tempo inteiro. Né? E você não aprende a fazer um delineamento de experimental na graduação. Infelizmente, a gente não aprende. No curso de psicologia, não. No curso de pedagogia também não. Né? Então, você vai estudar um mestrado, vai fazer um mestrado, você vai entender o que é um delineamento. Como que eu planejo a manipulação de variáveis? E você vai ler milhões de textos que explicam sobre isso. Sobre como manipular variáveis, né? Que tipo por exemplo, a gente sabe que uma variável que a gente pode manipular é o tempo. Se eu atraso uma dica, né, eu produzo um efeito diferente Uhum. no comportamento.
Se eu atraso o reforço, eu também produzo um efeito diferente no comportamento. Então, entender esses delineamentos é importante para a gente conseguir fazer uma boa intervenção, né? Ah, eu tenho que entender que eu tenho que mensurar esses comportamentos. Como que eu faço uma folha de registros para mensurar isso? Então, para eu fazer uma boa folha de registro para mensurar, eu preciso ter esse conhecimento experimental. Eu tenho que saber quais são as variáveis que eu estou manipulando e eu tenho que entender se eu estou, o que, que eu estou manipulando exatamente para eu conseguir mensurar. Eu quero medir isso em taxa de acertos, eu quero medir isso em acertos e erros, eu quero medir isso em níveis de dica, eu quero essa tomada de decisão para até o tipo de material de registro que a gente vai utilizar é baseado nesse racional experimental, né? E isso você vai ver no programa de mestrado, né? É por isso que é recomendável, né, que você seja supervisionado por alguém que tenha mestrado e doutorado. Porque esse olhar mais perito, né, dentro desse contexto de experimentação, ele vai ser necessário. Então, gente, não tem como. Ah, mas eu não estou fazendo pesquisa experimental, eu estou intervindo com o Joãozinho. Gente, não tem diferença para a gente. É, Né? Até porque o nosso modelo experimental, ele também é de sujeito único. Né? Apesar de, às vezes, a gente utilizar grupos, né? Mas nosso olhar sempre vai ser de sujeito único. Você vai olhar o gráfico de desempenho de um sujeito único. Né? Então, para a gente, para os analistas do comportamento, a gente não faz diferença. Você sempre vai estar aí fazendo experimentação. sim, essa é a importância, né, da gente fazer, tá sempre estudando. Tem gente que sai da faculdade achando estou preparado para trabalhar com crianças autistas. Ó, e para você ter uma ideia, de todas as pessoas que eu já supervisionei, a maior demanda das pessoas é, Kelvis, eu não sei fazer uma folha de registro. Que parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa simples, né? Então, é uma constante, né? Então, você vê que parece uma coisa simples, mas ela exige um conhecimento experimental, né? Que você vai adquirir, a supervisão vai ajudar, obviamente, você a elaborar isso, mas que eu aprendi muito disso, né? Nos programas, nas orientações, supervisões, né? No mestrado a gente vê muito isso, né? Como mensurar, como avaliar, como criar uma planilha, como criar um gráfico, né? Então a gente aprende muito a fazer isso. O que na faculdade não tem. Análise do Não, não. comportamento é um, dois semestres no máximo, É, principalmente as particulares. A UNB tem um espaço maior, mas para as particulares é é. mínimo, assim. Por exemplo, hoje em dia até o laboratório, eu ainda alcancei a época que nós tínhamos o laboratório com as cobaias, né, com os animais vivos. Né? Então, Uhum. hoje, né, a quantidade de instituições que possuem, né, um laboratório para você fazer a disciplina de análise experimental já diminuíram muito. Então, os alunos perderam completamente esse contato com a experimentação, completamente. Então, isso vai ter que ser sanado aí, obviamente, com programas de pós-graduação. Sim, entendi. Lá mais atrás, alguém pediu para que eu também iria te perguntar para você contar um pouquinho da sua história. Como você entrou no curso de psicologia, Ah, sim. a Bom, sua história de amor com a análise do comportamento, trabalhar com crianças autistas. assim, eu sempre tive contato com a psicologia desde criança, né? Eu tenho uma irmã com epilepsia e com déficits cognitivos, né? Ela sempre teve dificuldades, então eu sempre tive contato com os acompanhamentos, né? Dessas intervenções. Sempre admirei muito o trabalho das pessoas que tentavam ajudar, né? E assim, foi sempre uma decisão muito clara na minha cabeça de que eu queria fazer psicologia. E quando eu entrei no curso, logo de cara eu tive a disciplina de análise do comportamento, né? E aquilo para mim fez muito sentido de cara. Então eu não tive dificuldades em me encontrar na psicologia, né? Logo no segundo bloco de psicologia eu li Skinner e foi amor à primeira vista, né?
E, tipo, aquilo tudo fazia tanto sentido na minha cabeça, eu via tanto aquilo acontecendo, né? Os links que era como se eu tivesse descoberto meu Deus do céu, foi a melhor, a maravilha da minha vida. Tipo, o mundo fez sentido a partir de então. Né? Então, e sempre muito apaixonado por análise do comportamento, entrei em em liga acadêmica, né? Eu participava de grupos de estudos, eu estudava muito, assim, dia de domingo era sagrado, eu tinha grupos de estudo de domingo, então todos os domingos era praticamente uma religião para mim. Todos os domingos eu tinha um grupo de estudo, né? Então, os livros mais clássicos na minha época, né, que era o William Baum, Moreira e Medeiros, né, o sobre behaviorismo, então todos aqueles De livros cabeceira. praticamente eu sei de cor, né, de tanto que eu lia, estudava com quem tinha vontade, eu quero ler o livro, vamos ler junto de domingo, pois bora. Né? Então sempre tive esse contato, né, muito íntimo com a análise do comportamento. Né? E aí decidi fazer o mestrado logo. Para mim também nunca foi uma dúvida. Eu sabia que ia fazer mestrado e queria mesmo o mestrado. Né? Então, assim, já na graduação eu tive a grande oportunidade de conhecer uma das pessoas mais incríveis desse país na análise do comportamento, no trabalho com autismo, né, que é a Aida Brito. Né? A Aida Brito, ela era minha professora, né? Eu estagiei na clínica dela, eu fui aplicador dela. Bem no começo, ela estava bem novinha em análise do comportamento. Né? Então, já comecei muito bem. Né? Quem conhece a Aida Brito e segue o trabalho dela sabe da genialidade dela. E assim, então já estava no berço de ouro, né? Então fui fazer o mestrado, né? Já trabalhava com autismo desde o começo, né? Da metade do curso eu já fazia, já era aplicador, né? E então já tenho aí uma grande experiência com aplicação em análise do comportamento para o autismo. Né? Minha linha de estudo, minha pesquisa, né, na UNB, né, foi também sobre procedimentos de ensino para pessoas com autismo. Né, foquei exatamente no meu público que eu sou mais apaixonado, né, apesar de gostar dos outros públicos também, mas o autismo sempre conquistou meu coração. Né, também foi um amor à primeira vista. E aí, assim, já venho ao longo desse tempo atendendo, intervindo, e esse último ano eu comecei a trabalhar mais especificamente, né, grandemente, já com muita demanda de supervisão. Né? Então, já tenho aí ajudado algumas pessoas em supervisão, né, a fazerem um trabalho, né, tentarem fazer um trabalho bem feito. Né? Então, já estou aí com alguma experiência, né? E sempre estudando, a gente sempre estuda. Né? Então, basicamente, como eu digo, tem todo mês tem finais de semana que eu estou dando aula ou estou assistindo aula. Né? Porque a gente não para de querer aprender, né? Então Sim, é um processo que não, a gente não para mais. Você só vai querer mais. Sempre tem uma coisa para você aprender e você tem que se dispor a estudar. sim. Deixa eu ver aqui. Eu não sei o nome dela. Falou que trabalha faz 30 anos na educação especial e está engatinhando, tentando personalizar, profissionalizar o saber dela. Diz que tia Aida é fantástica. É sim. Bom, eu acho que agora a gente pode falar do curso, né? Isso, sim. Bom, Conta um gente, pouquinho sobre o que a gente vai então viver nesse curso. primeiro que tudo isso que eu já falei hoje, né, a gente vai conversar, né, bem direcionado no curso, né? Então, convidar quem ainda não se inscreveu, que se inscreva neste curso, né? Foi pensado com muito amor e carinho, né? A proposta, né, da Interacta, né, é justamente, né, eu sou professor convidado, né, mas eu já me apaixonei pela ideia das meninas. É Ah, justamente facilitar esse acesso da análise do comportamento, né, de fazer com que esse conhecimento seja acessível, né, então tal que isso vai ser feito num curso online. O preço do curso, gente, está muito baratinho, né? Se vocês compararem com 1 milhão de outros cursos que tem aí, né, no preço bem salgadinho, né? Então tá um valor muito bacana, muito acessível, justamente para que a gente consiga acessar
a maior quantidade de pessoas que precisam aprender sobre análise do comportamento, né? Tá, Interessante. então lá no dia do curso a gente vai ver exatamente esses princípios mais básicos, né? Então a gente vai entender o que é um aprendizado por reforço, né? Como eu sei, nosso objetivo é acessar principalmente as pessoas que ainda estão engatinhando na análise do comportamento, é, saber o que é o reforço positivo, o que é um reforço, né? Como é que eu identifico algo como reforçador, como é que eu avalio, né, essa hierarquia para saber o que funciona melhor como reforçador do que o outro, em detrimento de outro. O que é reforço negativo, né? Que tipo de comportamentos estão aí sendo mantidos por reforço negativo? Muitas pessoas têm dúvidas, dificuldades de saber o que é reforço negativo, né, de nomear uma situação e dizer, oh, isso aqui ele está sob o controle de reforço negativo. Então é muito importante. É um dos temas que eu acho assim mais gostosos de explicar, mas que as pessoas têm mais dificuldades de diferenciar. O Sim. que é punição? Né? A punição, apesar de a gente dizer assim, não pode punir na educação, na educação ela tem horror à punição. Mas quando a gente vai olhar com um olhar bem técnico, a gente encontra várias medidas punitivas em procedimentos educacionais que a pessoa nem sabe que aquilo é punição, porque a gente não está olhando para a forma, mas para o efeito, né, daquilo. E a gente vai entender também isso. Né? A gente vai falar sobre estímulos discriminativos, como que a gente treina isso, como que a gente planeja a discriminação, né, simples, né, entre estímulos. Né? E isso é essencial para a intervenção com autismo, porque muitos alunos com autismo eles vão ter dificuldades desde aí, né, de diferenciar contexto, de responder de forma diferencial a estímulos. A gente vai entender o que é discriminação condicional, que é um conteúdo muito importante para a gente entender a aquisição de comportamento simbólico, né, a entender procedimentos de ensino, de leitura, de alfabetização, né, é saber que estímulos eles vão adquirindo, né, essas relações é, pela forma como eles são apresentados, né, então em cima dentro de um contexto de ensino, né, a gente vai entender o que é uma análise funcional, como construir uma boa análise funcional, né, que também é difícil, né, uma análise descritiva é muito difícil, né, dentre outros temas que a gente vai estudar e sempre, sempre, sempre com esse olhar para as coisas como eu já trabalho há muito tempo com supervisão, com treinamento de pessoas, eu sei exatamente quais são as principais dúvidas, os principais contextos em que as pessoas têm dúvidas na hora de entender, né, esses conceitos, né? Então, o meu foco vai ser muito esse, né? Vai ser muito para familiarizar todos que forem fazer curso, né, nesses conceitos, olhar para o fenômeno e nomear, olha, Hum, isso aqui é isso, né? Então é um básico, né? A gente pode depois pensar num curso mais avançado, mas a ideia mesmo é familiarizar, né? Se você conhece alguém que está precisando aprender sobre análise do comportamento, seja pai, seja professor, né? Seja terapeuta de alguma modalidade, fono, terapeuta ocupacional, ou psicólogo, ou psicopedagogo, ou pedagogo, enfim. Se você conhece alguém, indica, gente. Indica, faz aí uma solidariedade, indica esse amigo, bora estudar para você aprender umas coisas legais ali. Né? Então indiquem, se inscrevam também, né? Eu acho importante. Quem está aqui está gostando desse nosso papo, se inscrevam, tá? E eu sou ótimo para vender, né? Vocês estão vendo aí que eu sou. Então, para me contratar como garoto propaganda. maravilhoso. Mas é isso, a proposta do Instituto é essa mesmo, é levar a análise, grandes nomes da análise do comportamento, né, de uma forma mais acessível para as pessoas que querem aprender, que querem se especializar na área. Os valores estão ótimos, bem acessíveis, e a forma de ser online também, isso facilita mais com que o aluno possa aprender, mas sem perder a interação com o professor, né, que tem a possibilidade de perguntar na hora, o professor responde. É isso.
Tem uma última pergunta aqui que a Luana falou para você falar um pouco sobre Denver. O Ah, que sim. é? Bom, gente, o Denver, né, assim como outras práticas de evidência, elas são. As pessoas dizem, ah, o Denver é diferente de ABA, né? Não, na verdade, Denver é um tipo de programa que é baseado na ciência do comportamento humano também, né? Mas ele tem uma formatação, porque alguém planejou daquela forma, né, a intervenção, né? Então aqui a gente vai chamar de Denver porque é um programa fechado, né? Então tal que você precisa fazer um curso daquilo, né, especificamente, para você exatamente saber, né, manipular daquela forma. Mas os pressupostos eles continuam lá, né? Não mudou, o Skinner não ficou doido, é, e não parou de funcionar, não. Ele está lá, só que o tipo de por onde começar, as rotas de ensino, né, algumas formas de intervir são bem peculiares, né, do Denver. Né? Acho que não vai caber aqui eu falar mais sobre o Denver, porque já estamos aqui bem no finalzinho, mas também vale a pena estudar o Denver. Sim. Então, só finalizando respondendo a última pergunta aqui, e o curso fica gravado. Se você não pode assistir na hora, tem algum compromisso, não pode assistir na hora, a gente deixa gravado, você tem a opção de assistir depois. São 12 horas de curso com certificado. Então, assim, não tem por que não fazer. E com esse grande Não nome tem da análise mais comportamental, justificativa. eu quero. Ah, gente, não. Eu sou Maravilhoso. só uma gotinha no oceano. Não, maravilhoso. Muito bom ter você aqui. Obrigada pelo papo. Então, foi só um gostinho mesmo para a gente Só e um para o gotinho. público para saber que o curso vai ser sensacional, tenho certeza. Vai sim. Divulguem, gente. Divulguem. Bora divulgar. Bora para projeto da semana. Fazer com que 5 amigos se inscrevam. Eita. Eu gostei do projeto, vamos lá. É o desafio. Desafio. Vamos ajudar os amigos a estudarem. Isso mesmo, para poder atender melhor, né? É isso Exatamente. mesmo. Kelvis, muito obrigada. Prazer grande ter você aqui. Muito obrigada para quem assistiu a gente. E vamos lá se inscrever no curso que está sensacional. Obrigada, prazer enorme, Kelvis. Obrigado, meu amor. Boa noite para todo mundo. E eu só agradeço. Estejam sempre convidados a quiser bater um papo também, né? A Interacta aqui já sou de casa, então, mas quem É estiver mesmo. assistindo, quiser também conversar, bater um papo, podem entrar em contato, viu? Estamos juntos aí. Um Tchau, beijo tchau. para todo mundo. Beijo, Kelvis. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.